Meu pai me colocou pra orar de joelho no milho por 3 horas, por um motivo que foi tão grave que depois ele foi preso. Eu morava numa cidade muito pequena e nessa cidade o fanatismo religioso era algo absurdo. E o meu pai, ele sempre foi muito religioso, ao ponto de que se pedissem a casa, a aliança, tudo que a igreja pedia, ele dava. E a nossa cidade, ela era tão pequena, ela era tão novinho que tinha uma igreja, né, tinha basicamente uma católica e uma evangélica. E o meu pai, ele era evangélico, daqueles crentes bem fervoroso mesmo. Só que isso nunca foi um problema. Eu fui criada dentro da igreja, o meu pai, ele sempre foi um homem muito bom. E eu via isso de uma forma boa. Eu achava aquilo bom, eu achava bonita a fé do meu pai. Mesmo que algumas vezes ele acabava exagerando, sim. Mas eu via aquilo de uma forma muito boa. Os anos foram se passando, eu fui crescendo. E aí entrou um novo pastor, né, na nossa igreja. Porque o pastor da minha igreja, né, dessa igreja que nós seguíamos, ele faleceu. Ele já era um senhor, né, a esposa dele também era uma senhora. E ele faleceu. E esse pastor que entrou, ele era um pastor de outra cidade. Ele veio morar na nossa cidade, começou a frequentar. E nós já conhecíamos ele. Então ele estava sempre ali do lado do nosso pastor, ajudando. E quando o nosso pastor morreu, ele tomou o lugar do nosso pastor, né? Ele entrou como pastor e tal, foi decidido que ele ficaria. A igreja ficou muito triste, né, com a morte do pastor. Foi uma situação, assim, muito difícil. Mas aos poucos nós fomos superando. Eu lembro que eu era bem nova, então, tipo, eu não tinha muita noção. Mas eu lembro de ver o meu pai muito triste. Nós continuamos frequentando a igreja, nós continuamos fazendo tudo certinho, tudo bonitinho. O novo pastor era muito bom também, só que ele era mais novo. E aí eu comecei a reparar que a minha mãe, ela passou a ficar menos tempo dentro de casa. E começou a chegar ao ponto de a minha mãe não dormir em casa. Eu achava isso muito estranho, mas eu não falava nada, porque o meu pai falava que a minha mãe estava orando. Eu tinha 12 anos, né, quando a minha mãe começou a dormir fora de casa. Quando eu fiz 13 anos, o pastor foi visitar o meu pai. Eles ficaram horas conversando, até que ele foi embora. O meu pai entrou no meu quarto e disse que precisava conversar comigo. Curte e comenta pra parte 2. Quando o pastor tinha ido lá pra poder conversar com meu pai pediu pra eu poder não interromper, pra eu poder, né, não me escutar. Eles estavam no quarto e eu respeitava tanto o meu pai que eu fiquei no meu quarto esperando até que ele foi embora e meu pai bateu na porta dizendo que precisava conversar comigo. Minha mãe não estava em casa. Ele entrou no meu quarto e ele foi curto e grosso. Ele simplesmente falou que o pastor tinha exigido a minha pureza, que ele tinha me escolhido, que ele queria se casar comigo, mas que ele queria ir me preparando. Ele queria que eu me deitasse com ele. Eu tinha 13 anos. Quando meu pai me falou aquilo, eu fiquei chocada, porque assim, eu tinha uma amiga que ela não era da igreja. A gente era da mesma escola e ela me explicava muita coisa, porque o meu pai e a minha mãe, eles me escondiam tudo. Então, basicamente, eu sabia de tudo um pouco porque essa minha amiga me explicava. E eu sabia o quão isso era sério, né? Porque eu era da igreja. Eu queria me guardar pro meu marido. Eu não queria me casar com o pastor porque ele estava prometendo casamento, mas ele já queria começar a me preparar, a me usar. Quando o meu pai aceitou, porque ele era muito fanático. Meu pai era tipo de pessoa que ele venderia a casa pra dar pra igreja. Ele vendeu a aliança dele de casamento com a minha mãe pra poder dar pra igreja. Ele realmente era muito dedicado à igreja. Eu, com 13 anos, né, falei que eu não aceitaria, falei que eu não queria conhecer ele, falei que eu não queria me casar com ele e que eu não queria começar a ser preparada por ele. E aí meu pai falou que eu tinha que aceitar, que eu não tinha escolha, que eu não tinha opção, que pra ele era uma honra que eu me casasse com um pastor, que não existia a opção de eu dizer não. Eu falei que não ia aceitar, que eu não ia me casar com ele, que isso era um absurdo, que ele não podia escolher com quem eu ia me casar, que os tempos não eram antigos como antes.